E aí pessoal, tudo bem? Preparados para a primeira aula? Deixa eu falar um pouquinho para vocês uma coisa. Eu entendo que quem vai trabalhar com injeção eletrônica, indiferente se é injeção eletrônica para veículos gasolina e álcool, para veículos flex ou gasolina ou álcool, né? Ou para veículos diesel, quer seja esse veículo linha pesada ou linha leve, quer seja esse veículo sistema common rail ou qualquer outro tipo de sistema, o mais importante antes de qualquer coisa é trabalhar, entender o uso do trabalho, né, e trabalhar com uma ferramenta chamada multímetro. Então, outro dia eu ouvi aqui ainda, inclusive, um camarada falando que o multímetro é uma ferramenta ultrapassada. Seria o mesmo que falar que o estetoscópio do médico, aquela ferramenta de ouvir o coração, é uma ferramenta ultrapassada porque hoje ele tem um eletrocardiograma. Na verdade, o multímetro é a colher do pedreiro de quem trabalha na reparação automotiva. Então, o multímetro é uma ferramenta de uso essencial. Tá? Então, se você não usa essa ferramenta, eu já te adianto, você tem um grave problema para trabalhar com injeção eletrônica. E também a outra ferramenta essencial para a gente é o uso do esquema elétrico. Então, o esquema elétrico é uma ferramenta também que, assim como o multímetro é a colher de pedreiro, de repente o esquema elétrico é a linha do pedreiro, né? Ou qualquer outra coisa que seja essencial para o pedreiro trabalhar. Então, multímetro e esquema elétrico são ferramentas essenciais para o nosso trabalho. O scanner eu nem vou falar nada, porque o scanner é uma ferramenta que também hoje ela já faz parte do nosso dia a dia e também essencial. Mas muita coisa você consegue resolver apenas com o multímetro e esquema elétrico e muita coisa você consegue resolver apenas com o scanner e muitas outras, a maioria das coisas eu preciso do uso das duas. O que eu vejo muito no mercado hoje é que às vezes a pessoa tem um scanner e acha que tem a ferramenta que vai resolver todos os problemas e na verdade não. Na verdade ele vai lá, passa o scanner dá um defeito, qualquer que seja, por exemplo, deu defeito de pedal, ele vai lá e troca o pedal, não resolve o problema, e aí ele fica se batendo e tem que terceirizar o serviço. Então, se você está terceirizando o serviço e talvez no seu caso ainda, principalmente a gente vê muito na região aqui nas usinas, muita troca de central, muita troca de módulo. O camarada trocou o quê? Trocou módulo e chicote. Será que eram os dois? Né? Então não dá pra gente afirmar que sim, nem afirmar que não, mas eu posso garantir para vocês que com o multímetro e com o esquema elétrico, sabendo como que funciona cada componente, o scanner vai te direcionar naquele componente, por exemplo, o pedal, e aí você vai testar o pedal utilizando tanto o multímetro quanto o esquema elétrico, e eu tenho certeza que você vai ter assim uma possibilidade de acerto muito maior do que só com o scanner ou só na substituição de peça. A troca de peças ela não se faz necessária na maioria dos casos. Na maioria dos casos eu consigo fazer a manutenção do veículo sem trocar peça. Bom, falando nessa ferramenta, o que você precisa saber dela num primeiro momento para trabalhar com ela? Eu falo que o multímetro é uma ferramenta muito legal, que tem muitas possibilidades, mas eu não preciso necessariamente saber de tudo para trabalhar com ele. Então eu preciso saber primeiro onde eu ligo os cabos. Então se eu for pensar no multímetro aqui onde eu vou ligar os cabos, eu vou sempre ter aqui, ó, um ponto que está escrito COM e um ponto que está escrito V, uma ferradurinha que é resistência e miliamperagem. Sempre a ponta de prova preta, o cabo preto vai no COM e o cabo vermelho vai onde está um V maiúsculo. E a resistência é a miliamperagem. E aqui, na verdade, eu tenho dois, normalmente a maioria dos multímetros tem um lado que eu vou girar, ele vai ter voltagem em corrente contínua, V e um traço reto e um tracejado, e voltagem em corrente alternada, que é um V e uma cobrinha, né? Uma onda aqui, uma senoide, que é a corrente alternada. Esses dois lugares, esses dois posicionamentos são os mais comuns que eu vou utilizar, que é a medida de voltagem em corrente contínua e medida de voltagem em corrente alternada. Ainda tenho também, aqui na parte de baixo do multímetro, os valores de resistência. E aí está bem na parte de baixo, na verdade está onde está o símbolo da ferradura. O que você precisa saber, na verdade, é que tipo de teste você vai fazer e qual que é o teste talvez mais efetivo, mais preciso para você trabalhar. Às vezes eu vou precisar trabalhar com valor de resistência, que na minha opinião, eu faço isso pouquíssimas vezes, né? E na maioria das vezes eu vou ter que trabalhar com valor de tensão em corrente contínua ou tensão em corrente alternada, dependendo do tipo do componente que eu estou analisando. O que você tem que estar atento, na verdade? A escala de voltagem que você vai trabalhar, né? Onde eu vou colocar na escala aqui, se é 20, se é 200, o que eu vou fazer, depende muito da tensão do componente que você trabalhar em corrente contínua e, no caso, o tipo do componente também que você vai medir,
se vai ser em corrente contínua ou corrente alternada. Amanhã eu vou soltar mais uma aula e nessa aula de amanhã eu vou falar quando eu utilizo corrente contínua, quando eu utilizo corrente alternada e que tipo de sensor que mede isso aí. Eu vou passar amanhã para vocês. Indiferente do veículo que você vai trabalhar, como eu já disse, é gasolina, não, é diesel. Na verdade, por exemplo, se a gente for falar em pedal, que é o que eu vou falar agora, que no caso do pedal, não importa na verdade que tipo de veículo que é, porque a maioria dos veículos utiliza um sensor, um pedal, né, de 6 fios, mas pode acontecer de eu ter com 5, que eu tenho um pouquinho diferente a configuração desse pedal. Mas o que eu tenho que estar atento? Eu tenho que estar atento aqui no esquema elétrico. Se eu tiver um esquema elétrico, pessoal, na verdade não importa muito o que eu estou trabalhando, que tipo de veículo que é, né? A gente ouve muito falar aqui quando fala em diesel, que sistema que é esse? Euro 4, Euro 4 não, Euro 3, Euro 5, que sistema que eu estou trabalhando, né? E, na verdade, o que muda do Euro 3 para o Euro 5 são as normas, basicamente os componentes internos que estão no módulo. Quando eu falo componentes internos que estão no módulo, é a configuração dessa central. Mas o Euro 3 tem sistema de EGR, o Euro 5 tem sistema de EGR, o Euro 3 não tem. Tudo bem, não tem problema nenhum. Como é que funciona o EGR? Depende de veículo para veículo. Tem uns que vão ser válvula, tem uns que vão ser corpo de borboleta, motorizado. E aí o que você tem que saber? Você tem que saber lidar com o esquema elétrico. Se você souber lidar com o esquema elétrico, você não importa, na verdade, que ano que é o veículo, que sistema que está lá, porque o esquema elétrico, uma vez que você sabe ler, ele vai te dar todas as informações necessárias. O esquema elétrico é um mapa, tá? Só para a gente entender. Então o esquema elétrico é como se fosse um mapa para você ir daqui em São Paulo, por exemplo. Quando eu sair daqui de São José do Rio Preto para ir para São Paulo, se eu tenho um mapa, talvez ele vai me mandar, eu tenho talvez vários mapas diferentes, cada mapa vai dar um tipo de estrada que eu vou seguir, mas não importa se a estrada é de terra, se a estrada é de asfalto, se a estrada é dupla, se é simples, pouco importa na verdade, né? O que importa é eu saber ler aquele esquema elétrico e saber por onde eu vou passar, saber ler aquele mapa e saber por onde eu vou passar. O esquema elétrico é a mesma coisa, não importa que tipo de veículo que é, se eu souber ler o esquema elétrico, pouco importa, eu vou conseguir trabalhar normalmente. Então falando do pedal aqui, vamos entender um pouquinho o pedal aqui. O que é um pedal eletrônico? Um pedal eletrônico é um potenciômetro duplo, na verdade são 2 potenciômetros. E o que é um potenciômetro? O potenciômetro é um componente que é capaz de medir posicionamento angular. Então imagina o pedal que ele tem uma posição angular, vocês concordam comigo? Pode estar numa posição X ou numa posição Y, mas o movimento é angular. Então o potenciômetro, para a gente entender, é mais ou menos como se fosse aquele controlador da velocidade de um ventilador de casa, tá? É o mesmo componente, é um componente que muda a potência, na verdade ele vai mudar o valor de tensão que vai sair pelo ponto de saída dele. Se a gente analisar no esquema elétrico aqui, ó, olhando um potenciômetro só, você vai ter aqui, ó, 3 pinos, né? O que a gente chama de alimentação, são esses dois que estão na volta da estrelinha aqui, e aí o outro é o sinal, que ainda está no meu borne amarelo. Então, ó, o azul e o verde aqui, no meu caso, são as alimentações, que normalmente vão ser um 5 volts e um negativo, um aterramento, não sei exatamente a posição que está aqui, depois a gente vai medir. E o amarelo é o fio do sinal. Aqui embaixo a mesma coisa, como meu potenciômetro é duplo, eu estou no mesmo esquema, tá? Então são 6 fios aqui, 6 bornes aqui no meu esquema elétrico. Vamos fazer a medição para vocês verem como é que funciona. Então aqui, ó, meu multímetro já está com a ponta preta no com a ponta vermelha na tensão, resistência e miliamperagem, né? E aí eu vou colocar aqui em corrente contínua, tá? E aqui eu vou colocar em 20 volts. Aí você vai se perguntar assim, mas se o meu veículo for 24 volts, eu vou colocar em 20, mesma coisa? Para a medida de um sensor qualquer que seja, por exemplo, do pedal, sim, porque não importa se é 24 ou se é 12 volts esse veículo, quem determina a tensão de alimentação desse sensor aqui é o módulo de injeção e, portanto, o módulo de injeção, sistemas eletrônicos, eles trabalham normalmente, diferente do que você for trabalhar, tá? Imagina uma fonte de computador. Se você pegar uma fonte de computador, ela vai te liberar, se eu não me engano, 3.3 volts, 5 e 12. Então, os sistemas eletrônicos trabalham com 3.3, 5, 12 e, em alguns casos, com 24. Então, no nosso caso aqui, sempre aqui, ó, sempre 5 volts. Nos sensores da injeção eletrônica de qualquer veículo, 90% dos casos, a maioria das vezes você vai ter 5 volts. No pedal eu posso garantir que 95% dos casos é 5 volts. Então vamos testar aqui, ó.
Se a gente pegar uma ponta do multímetro, a ponta preta, eu vou aterrar aqui no meu painel de teste. Esse é um painel de teste que a gente usa para trabalhar com sistemas eletrônicos aqui na escola, para trabalhar com aulas de injeção eletrônica, diferente de que aulas sejam, a gente utiliza esse painel, porque nesse painel você vai conseguir trabalhar os testes visualizando o esquema elétrico, visualizando o componente, o que facilita bastante lá no seu dia a dia no veículo. Aí você pergunta para mim também, Márcio, mas eu não vou ver o carro? Eu não vou ver um motor diesel? Vai sim, vai ver também. Mas a gente primeiro faz os testes aqui e posteriormente a gente faz num veículo diesel. Até depois nas aulas de diesel a gente tem uma dinâmica bem focada para veículos que não pegam. O que eu faço? Depois, veículos que acendem a luz da injeção, eu passo o scanner. E agora, o que eu faço? Então a gente deve ter tem toda uma dinâmica. Mas no primeiro momento, para aprender a testar os componentes, a gente trabalha aqui no painel, porque eu acredito que o painel vai te dar uma possibilidade bem grande de aprender o que é o esquema elétrico e de aprender o teste dos componentes. Então, voltando aqui no sensor, eu vou colocar o multímetro aqui do lado, ó. Se a gente pegar vamos pegar o primeiro potenciômetro aqui, no fio verde. Olha lá, a gente está tendo uma tensão de 5,18. Então, em teoria, essa aqui é a alimentação. No fio azul, a gente teve 0 volt. Por que 0 volt? Porque 0 volt, terra com terra, é 0. Se eu pegar aqui, mudar a ponta aqui do negativo, colocar no meu positivo aqui, olha lá, deu tensão de bateria, deu tensão de alimentação, que é 12 volts. Então, vou voltar aqui no terra, né? Então, no primeiro potenciômetro aqui, eu testei, ó, terra, 5 volts e um sinal que partiu de 0,59. Quer dizer que esse pedal está na posição de repouso. Se eu vier acelerando, olha lá o que a gente percebe. A gente percebe uma subida dos valores, né? E ele vai até 4,59. Aí, agora ele caiu, 4,59. Tá ok? O que importa, na verdade, quando eu vou testar um potenciômetro? O que importa no teste de um potenciômetro é que ele tem que ser um valor linear. Então, eu comecei em 0,59 e subi até 4,59. A gente vai acelerando, o valor vai subindo gradativamente, sem ter movimentos oscilantes. Então, não chegou a 2 volts e caiu para 0. Não, ele foi de 0,59, 1 volt, foi subindo até 4,59. É linear. Se tiver oscilações, eu posso talvez garantir que eu tenha um defeito no potenciômetro, no pedal, no caso aqui. Se eu pegar a outra pista, branco, preto e amarelo, vamos lá de novo no branco, 0 volts, o preto, 5 volts, se eu voltar no branco lá, como ele está dando terra, e eu mudar a ponta aqui para o positivo, eu vou ter tensão de bateria, porque agora está pegando um terra lá e um positivo aqui da minha fonte, então 0, 5 no preto, que é o sinal, a alimentação, e no amarelo, de novo aqui no amarelo do outro potenciômetro, ele começou com 0,32. Conforme eu vou acelerando, o valor vai subindo, opa, até 2,30 esse. Esse pedal ele tem um negócio que se eu passar aqui ele zera, mas normalmente ele trabalha aqui até 2,30 e se eu for voltando, ele vai até 0,32. Assim como na pista 1 do pedal do acelerador, a pista 2 também tem que trabalhar num posicionamento linear, como eu já disse. O importante vou testar os dois sensores, os dois potenciômetros, no caso do pedal, que são 2 potenciômetros, 2 pistas, elas têm que dar um valor linear. Então não importa se ela começou, às vezes tem sinais que vão começar em quase 1 volt, e ele vai até quase 3, 4 aí, e tem sinais que vão começar em 2 e pouco, e vai, então, indiferente do valor, na verdade, que ele der ali, o importante é quanto que deu na saída e quanto que deu no final. Esse valor é linear? Se sim, o pedal tá bom. Se não, o pedal tá com defeito. Na maioria dos casos, na hora que for testar um pedal desse, você vai movimentar no sinal, ele não mexe nada. Ele fica travado, e quando ele está travado ali, eu já indico um defeito de pista. Pedal do acelerador, normalmente são 2 potenciômetros, porque a central usa um como parâmetro do outro. Ela usa um comparando com o outro para saber se esses valores eles são coincidentes e se eles estão falando a mesma coisa para ela, só para vocês entenderem se a primeira pista e a segunda pista estão falando que o pedal está na mesma posição. Isso é segurança da central, ela utiliza para fazer aceleração como segurança, utilizando 2 pistas. Tá ok, pessoal? Muito obrigado por ter parado para assistir essa aula. Amanhã, no mesmo horário que nós postamos essa, nós vamos liberar a segunda aula, então nós vamos liberar aí algumas aulas essa semana ainda. Então amanhã nós vamos liberar a segunda aula. Essa aula sai do ar assim que a outra aula entrar, então nós
você tem aí o período de ficar nesta aula, assistindo essa aula, para depois assistir a outra. Eu peço para vocês, fiquem atentos a essas aulas, porque é por elas que nós vamos tirar todas as suas dúvidas, ou algumas dúvidas, né, sobre injeção eletrônica e aquilo que eu disse. Durante essa semana nós vamos liberar um valor promocional para quem quer participar dos nossos treinamentos, mas você não é obrigado a fazer nada. Eu quero mostrar o conteúdo para vocês, eu quero que vocês vejam esse conteúdo. Se vocês acharem que é legal, se vocês acharem que é necessário vocês fazerem um treinamento com a gente, você faz. Se não, não precisa. Manda aqui no grupo, manda no grupo alguma dúvida que você tenha, alguma sugestão de aula que você possa colocar aí, que a gente vai ver a possibilidade de gravar alguma coisa para vocês aí, para tirar todas as dúvidas o mais rápido possível aí, tá ok? Eu fico por aqui, muito obrigado, e é aquilo que eu falei, fica atento que essa aula sai do ar em 24 horas, então amanhã ela já está fora do ar. Se você está assistindo hoje, né, segunda-feira, amanhã à noite ela sai do ar. Se você está assistindo na terça, no final da noite hoje, ela já sai do ar que entra uma aula nova. Então fica atento aí, tá ok? Se você quer mandar para mais algum amigo seu também, é só mandar o linkzinho que a gente está postando embaixo do link da aula agora, que você pode mandar para os seus amigos participarem do grupo e também ter acesso a essas aulas. Tá ok, pessoal? Muito obrigado, valeu e até amanhã. Um abraço!